Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o que a gente chama de cartografia, que é a ciência que estuda a confecção e a utilização e a leitura de mapas, né, para a nossa espacialização, para o nosso conhecimento do que a gente chama de espaço geográfico. Quando a gente fala de orientação e localização, que é o tema inicial quando a gente fala de cartografia, a gente tem que entender que o ser humano, desde a sua pré-história, né, dos homens das cavernas, né, das primeiras civilizações, das primeiras tribos nômades, o ser humano sempre precisou e sempre precisará se orientar e se localizar no espaço, né? Nós, como seres humanos, somos seres, né, que migram bastante, que caminham bastante, que se movimentam bastante. E por isso, nós precisamos sempre ter referências espaciais. Então essa necessidade de achar caminhos, naquele momento achar os caminhos para as grandes migrações sazonais, né, fugindo do frio ou fugindo da época mais quente, ou em busca de alimentos, ou em busca de proteção, essa necessidade de achar caminhos, de localizar pontos na superfície terrestre, fez com que o homem gradativamente fosse estabelecendo uma série de referências. E referências são essenciais quando a gente fala de orientação e localização. Afinal de contas, até mesmo quando a gente está perdido num shopping, perdido num supermercado, nós utilizamos referências espaciais, né, ou seja, a loja, o corredor tal, no caso do supermercado, como referência, ou seja, pontos referenciais que vão nos localizar e localizar os outros dentro daquele espaço, ou seja, para que aqueles nos achem. Então, inicialmente, né, dentro de uma percepção geral, os pontos eram pontos do relevo, a montanha, o rio, a floresta, o bosque. Esses eram os pontos referenciais que eram sempre tratados, principalmente naqueles mapas que a gente vê, aqueles mapas ou princípios de mapas que a gente vê, por exemplo, nas pinturas rupestres, que sempre localizam algumas representações da natureza. E essas representações da natureza, geralmente elas são estáticas. Se são estáticas, ou seja, estão sempre naquele local, não importa o que aconteça, elas são pontos de referência para aquele grupamento humano. Então, essas maneiras mais primitivas também se evoluíram, né, gradativamente a partir da observação do homem em relação ao meio e foram sendo utilizados também a utilização de astros e estrelas. Então, no decorrer dos primeiros momentos históricos de localização e orientação do ser humano, utilizaram o Sol, utilizaram a Lua e utilizaram as estrelas. E é importante a gente ressaltar que até hoje nós utilizamos eles. Afinal de contas, eles são pontos estáticos, né? Ou então com movimentos constantes, aparentes ou não, né? Aparentes no caso do Sol, afinal de contas quem se move é a Terra. E no caso da Lua, né? Também eles estão em movimento ou aparentemente em movimento, mas sempre num movimento constante. Portanto, sempre em determinada época do ano, eles vão apresentar uma movimentação constante, o que dá para a gente poder utilizar eles como referência para alguma coisa. Então, essa referência primordial a partir de astros e estrelas também foi se diversificando, e a localização tem uma certa questão que ela não é precisa, porque o nosso ponto de vista em relação ao Sol é diferente do ponto de vista de outros em relação ao Sol. Então, esses sistemas eles são muito úteis para a localidade, para a região, mas para o planeta como um todo não são tão úteis assim. Então, quando a gente fala dessa questão de orientação no espaço, né, pelo Sol, a gente utiliza o que a gente chama de movimento aparente do Sol. Porque, afinal de contas, a gente parece no céu que o Sol está se movendo, mas quem está se movendo é o planeta Terra. Então, esse movimento aparente do Sol foi uma das primeiras formas de orientação utilizada pelos seres humanos. Porque o Sol todos os dias nasce, todos os dias se põe, né? Então, obviamente, existe uma constância. Essa constância é utilizada como uma referência. Então, esse movimento de rotação da Terra, a gente sempre vê o Sol nascendo de um lado e se pondo do outro. E aí, a partir disso, se criou certas convenções que deram origem às direções cardeais. Então, o Sol sempre nasce no leste, portanto, se põe no oeste. E a partir destas informações referenciais, nós estabelecemos o que a gente chama de rosa dos ventos, que é essa imagem clássica da geografia que a gente vê aqui ao lado, né, onde nós temos os pontos cardeais e os pontos, principalmente os colaterais. Então, norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, os mais importantes para a gente poder se localizar no espaço. Então, essa imagem mostra exatamente
como a gente faz para se localizar em referência ao Sol? A gente, então, sempre se vira, né, ou de frente ou de lado para o Sol e coloca uma das mãos, né, no formato de cruz. Então, a gente coloca aí as mãos em referência ao Sol, ou então a face virada ao Sol, sempre para onde ele nasce, e a gente está, portanto, virado para o leste ou com a mão virada para o leste. Portanto, o nosso outro braço ou as nossas costas, depende de como nós estivermos, estará para o oeste. E aí a gente consegue ver à nossa frente o norte, nas nossas costas o sul. Sabendo onde está o leste, a gente sabe onde está o oeste. Portanto, à nossa frente estará o norte, nas nossas costas sempre o sul. Então a gente consegue elaborar as direções básicas, né, dos pontos cardeais, né, ou seja, a rosa dos ventos. Outra forma também bastante importante de orientação é quando o Sol não está disponível, né, que é o momento em que o Sol está iluminando a outra face da Terra, né? Então a gente está ali à noite. Como é que a gente faz esse tipo de orientação? Então a gente utiliza através de determinados grupos de estrelas, né, ou constelações, ou estrelas mesmo únicas. Então a orientação é realizada através da observação das estrelas. E tem o uso difundido em diversos lugares, né? Pescadores, navegadores, principalmente pessoas que têm o céu estrelado, né, suficientemente à noite. Não é o caso dos grandes centros urbanos, afinal de contas, a iluminação dos prédios acaba ofuscando, de certa forma, as estrelas. Por isso que quando a gente quer observar estrelas, nós saímos dos grandes centros urbanos e vamos para as regiões mais distantes, que a gente possa não ter esse luz, né, da cidade e a luz das estrelas, uma batendo de frente com a outra. Então, por exemplo, no hemisfério norte nós temos um determinado grupo de constelações e de estrelas que são utilizadas, né, como, por exemplo, a estrela polar. Já no hemisfério sul nós utilizamos a Cruzeiro do Sul, né, que inclusive está na nossa bandeira, na bandeira da Austrália, na bandeira também de outros países. Então, essa orientação pela Cruzeiro do Sul, a gente vê ela mais ou menos dessa forma. É importante lembrar que ela nem sempre estará disposta nessa inclinação, mas sempre nessa forma. E aí a gente consegue utilizar, né, ela a partir de um cálculo que nós fazemos, nós conseguimos, a partir dessa, delimitar aonde é o Polo Sul. Sabendo onde é o Polo Sul, eu obviamente sei também onde é o Polo Norte. E aí, obviamente, na mesma esquema que a gente conhece ali em relação à orientação pelo Sol, nós fazemos o mesmo tipo de orientação. Então, a gente também, quando a gente fala de mecanismos modernos em relação à orientação e localização, nós temos alguns sistemas, né, que nem são tão modernos assim, né, e outros que são bastante modernos, como o caso, por exemplo, da bússola e do GPS. A bússola é um utensílio criado na China, né, há muito tempo atrás, e basicamente se dá a partir de uma agulha imantada, né, como a gente pode ver aí. Uma agulha com a ponta de ímã, que funciona obviamente como ímã, e sempre aponta para a região, para o Polo Norte, para as regiões mais ao norte. Obviamente, sabendo onde está o norte, a gente consegue identificar onde está o sul, que é do lado oposto. Identificando o sul, ao lado direito nós temos o leste, ao nosso lado esquerdo nós teríamos o oeste. Já o GPS é uma coisa mais moderna, né, que não utiliza, portanto, somente essa condição natural do magnetismo da Terra. Ela utiliza uma série de redes de satélites que foram lançados pelo homem, né, pela sociedade ali ao longo de diversos momentos da história, que permite localizar a partir de um cálculo onde nós estamos naquele exato momento. Isso emite um sinal e é captado pelos nossos aparelhos, né, que tem, obviamente, uma captação de dados de GPS, e aí ele consegue indicar exatamente onde nós estamos e aonde estão outros pontos. E aí, obviamente, cada um dos mapas podem fazer traçados, né, como, por exemplo, nós utilizamos muito ali para quando a gente vai pedir aplicativo de transporte, ou então quando a gente pede alguma comida aplicativo, e essa comida a gente consegue acompanhar, por exemplo, o trajeto da onde vai sair até a nossa casa, e a gente acompanha o trajeto, afinal de contas. Esse GPS sabe aonde está, por exemplo, a pizzaria ou a hamburgueria e onde está a nossa casa. E ele coloca um mapa de fundo, e esse mapa de fundo vai dar o melhor caminho para quem vier entregar o nosso lanche, por exemplo. Então, para a gente poder se aprofundar um pouquinho da bússola, para entender melhor como é que ela funciona, a gente tem que entender que o núcleo da Terra, né, aquela camada mais densa do planeta mais quente,
e mais profunda é dividido, né, em parte sólida e parte líquida. Então a gente tem essa parte mais sólida, né, ela emite um magnetismo, e esse magnetismo acaba atraindo a agulha imantada. E a gente sabe que esse magnetismo, né, gira num campo magnético, a gente pode ver aí essas ondas magnéticas que saem do planeta Terra, e elas, obviamente, apontam para o sentido norte, onde esse magnetismo tem uma força um pouquinho maior, mais preponderante. Então, todas as bússolas sempre apontarão para o norte. Apontando para o norte, nós sabemos onde é o sul. Sabendo onde é o sul, nós criamos ali e sabemos onde é o oeste, onde é o leste, e assim por diante. Obviamente, para a gente poder entender como é que funciona uma bússola, a gente precisa utilizar uma, porque não necessariamente a bússola, o que gira é a agulha. Portanto, nós precisamos fazer o que a gente chama de declinação magnética, ou então uma adequação à bússola. Sempre que a agulha estiver apontando para uma ponta, nós precisamos girar a bússola para que aquela ponta coincida com a parte norte, né, do planeta, para que, obviamente, as direções fiquem corretas, porque a gente pode estar aparecendo a agulha apontando para um lado e o norte na nossa bússola em outro. A gente precisa fazer essa adequação. Quando a gente fala de GPS, a gente precisa entender que o GPS é um sistema mais moderno. A bússola foi inventada, né, alguns milênios atrás pelos chineses, né? Então, o GPS é um equipamento que nos fornece o posicionamento geográfico. Chama Global Positioning System, né, em inglês. E, obviamente, ele está associado a 24 satélites que ficam circulando em volta da Terra, né, a uma altitude de aproximadamente 20 mil quilômetros de altitude. Esses satélites ficam enviando continuamente sinais de rádio, né, e calculam, obviamente, as suas posições. A partir das posições e a nossa posição, esse cálculo cria uma que a gente chama de triangulação, poderia dizer assim, entre várias informações. Todos esses satélites, ou satélites mais próximos do nosso aparelho telefônico, do nosso aparelho GPS, eles vão conseguir delimitar exatamente, a partir de uma troca de informações, aonde nós estamos exatamente naquele momento. Inclusive com dados de altitude, de velocidade de deslocamento, porque eles são em tempo real. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, a gente está no carro e liga o GPS, aquela nossa seta que representa o nosso ponto anda. Ela continua andando. Por quê? A todo momento que essas ondas chegam, a nossa informação ela é readaptada, né? Ela é colocada uma nova informação. E aí é importante a gente lembrar uma coisa. Por isso que quando a gente usa o GPS, às vezes nós estamos sem sinal, ou estamos num lugar muito fechado, ou no lugar onde o sinal telefônico é mais fraco, a gente acaba tendo um problema no GPS, porque o nosso GPS também é conectado à internet. Então, a gente tem um atraso nessa chegada dessas informações, ou então quando o nosso telefone manda as informações para esses lugares. Outra coisa importante para a gente entender é a orientação no espaço, que a gente chama de coordenada geográfica. Coordenada geográfica foi um sistema feito pelo homem que dividiu a Terra em latitude, né, que a gente chama dos paralelos, né, essas linhas que a gente vê aí na horizontal, e os meridianos, que indicam a longitude, essas linhas na vertical. Para que serve isso? A gente então dividiu o planeta Terra em várias linhas, né, divididas ali, obviamente, do centro para cima, linha do Equador sendo essa região central, e do centro para os lados, essa linha central sendo chamada de meridiano de Greenwich. Essas coordenadas geográficas, nessa divisão do planeta Terra em vários quadradinhos, quadrantes, o que vai acontecer é que ele vai possibilitar a localização em tempo real, né? Como é que a gente vê isso? Olha só, esse seria um exemplo clássico, né? A gente consegue ver, e aí como é que a gente lê essas informações? A gente precisa dar sempre duas informações. Uma informação que nos dê a latitude de um determinado ponto e a longitude. Por quê? Porque somente uma latitude é uma informação incompleta que poderia nos colocar, né, em diversos pontos de leste a oeste. Somente a longitude também é uma informação incompleta. Então, nós precisamos sempre de duas informações. Por exemplo, ponto A. Em que latitude e longitude ele está? Por exemplo, a latitude, nós conseguimos traçar a linha aí que ele está a 50 graus.
Mas a gente vê os 50 graus. Mas 50 graus ao norte ou ao sul de latitude? Porque se a gente colocar ao sul, né, ele estaria ali em algum lugar no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico ou até mesmo no Oceano Índico. Mas se a gente fala, não, ele está a 50 graus ao norte, a gente já vê que ele está dentro dos Estados Unidos. Mas aonde dentro dos Estados Unidos? Ele poderia estar em várias das pontas ali, em toda a linha que passa ali dos 50. Então a gente precisa falar, não, precisamos de uma nova informação. A informação de longitude. E a gente fala, ó, ele, além de estar a 50 graus ao norte, ele está a 100 graus. 100 graus o quê? Leste ou oeste? E a gente vê que ele está a oeste. Oeste do quê? Dessa linha central mais escura que é o meridiano de Greenwich. Então, da linha do Equador para cima, é nos tantos graus ao norte. Da linha do Equador para baixo, tantos graus ao sul. Do meridiano de Greenwich para a nossa esquerda, nós estamos a tantos graus oeste. Do meridiano de Greenwich para a direita, tantos graus a leste. E com essas duas informações nós conseguimos entender exatamente em que lugar do planeta determinado ponto está.